Olá. Olá, boa noite. Oi, Fernanda. Oi, Tayana. Olá, Camila, tudo bem? Estou começando a minha primeira live. Eu, como médica, eu sou uma ótima entrevistadora. E hoje eu trago a doutora Camila, que é nutróloga, para falar um assunto que está super em dia, né? Que é o nosso ganho de peso nesse período de isolamento social. Deixa eu ver quem está entrando. Olha que legal. Nunca fiz live, gente. Dayana, Maju, um monte de gente conhecida. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. E aí eu vou pedir para vocês encaminharem as perguntas. A gente já tem umas perguntas que estavam lá na caixinha de perguntas. E a gente vai bater papo. Hoje a gente completa um mês de quarentena, desse isolamento social. E uma questão muito importante é esse ganho de peso que a gente tem apresentado. Eu lido muito com mulheres, meu dia a dia é atender mulheres, mas essa live está aberta para todo o público. E o motivo desse ganho de peso é a ingesta inadequada que a gente tem apresentado, né? A gente está estressado, a gente compensa na comida. Essa falta de atividade física também está comprometendo um pouco o nosso organismo. E eu tenho algumas pacientes que falam que mesmo mantendo a qualidade da alimentação, tem ganho peso. E isso pode ser culpa do cortisol. A gente está estressado, a gente está muito preocupado. E a Camila vem falar isso pra gente, tá? Márcia, olha que legal. Vou apresentar para vocês a doutora Camila. Vamos lá. E aqui vai. Oi, Olá, tudo bem, Camila? tudo Boa ótimo. noite. Tô botando aqui a câmera no tripé. Pode se apresentar, Camila. Olá, gente, boa noite. Eu sou Camila, sou médica, faço residência de nutrologia, já fiz a pós da Abram, já fiz fisiologia do exercício na Unifesp. E tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre ganho de peso aí na quarentena, no período de isolamento. E para falar mais que isso, né? Falar como que a gente pode melhorar isso, né? Como que a gente pode perder Exato. peso de maneira saudável nesse período. É minha E aí, primeira live Camila? também, então. Legal, estamos juntas. Camila, a gente entrou em um mês de isolamento, certo? E a gente Sim, pode falar que já tem um aumento de cortisol significativo, a gente já está entrando num período de estresse crônico, concorda? concordo, concordo. E esse ganho de peso, pode falar, Não, pode falar. a gente pode considerar que já é um estresse crônico, né? Não é mais aquela fase aguda do susto, a gente já está em isolamento, a gente já está sem perspectiva, tem gente preocupada financeiramente, né? Com o que vai acontecer no ponto de vista de saúde, no financeiro, e nosso corpo já está sentindo isso, né? A Com gente pode certeza. falar que esse ganho de peso apresentado já é definitivo? É possível a gente ganhar peso por um mês? É possível ganhar peso até com menos tempo que isso, tá? Para você ganhar peso, você tem que ter superávit calórico, tá? A não ser Tá. quando é um peso de edema, de líquido, de retenção de líquido. Agora, quando eu falo ganhou gordura, a pessoa teve um superávit calórico. Ou seja, ela ingeriu mais calorias do que ela está gastando, tá? E aí a gente tem duas coisas nesse processo, né? Primeiro, as pessoas ficaram isoladas. Se vocês ouvirem algum barulho, é a minha cachorra, tá? Tá bem. Elas E ficaram os meus isoladas. filhos que estão ali, É, estão isolados, mas eles fazem barulho também. pois é, ela tá ali isolada, mas ela tá presente.
o que acontece? A gente, nesse período de reclusão, a gente diminuiu muito nossas atividades, né? Nosso gasto calórico diminuiu muito. Então, não dá para você achar que você vai comer a mesma coisa que você comia antes, mesmo você mantendo a sua alimentação de antes, como você está mais parado, você vai Então acabar... já parte daí, né? As atividades básicas já modificaram, né? Então já justifica o ganho de peso. E o que eu falo que é um ganho de peso de edema e o que começa a ser preocupante nessa fase? O que eu não posso esperar? O que pode já influenciar no meu colesterol, no risco de doença cardiovascular, na minha saúde em geral? Tá. Eu acho que assim, se a gente pensar em ganho de peso por edema, né? Se você deixar de fazer exercício físico, se você já tem uma tendência a má circulação, e você acaba por ficar em casa, não tá suando muito, não tá fazendo muitas atividades físicas, acaba bebendo menos água, você acaba retendo mais líquido e piorando mais a sua circulação. Então, acho que as pessoas têm que ficar de olho nisso também, sabe? Os membros inferiores são onde mais acumula o edema, é mais fácil de ver, né? Então, se você vê que sua perna, o seu pé tá inchado, você tá ficando com a perna para baixo muito tempo, o dia inteiro, não tá contraindo muito a sua panturrilha, não tá ingerindo muito líquido, tá vendo que tá ficando com a perna inchada? É bom prestar atenção, colocar a perna mais para cima, ingerir mais líquidos, né? Isso repercute na balança também, né? Seria um peso por edema, Isso né? é um peso por edema. Agora sim, o peso da gordura. É difícil a pessoa em casa avaliar. É difícil? Não, não é difícil, não. As pessoas acham que é difícil. Porque as pessoas acham que para você avaliar isso, você precisa de uma balança. Mas muitas vezes a balança vai mostrar o edema mesmo. Então, se você ganhou peso por causa do edema, a balança vai dizer que você ganhou peso, mas você não vai saber se é de líquido, se é de gordura, do que é. Então, o melhor parâmetro para qualquer pessoa é sempre espelho, foto e roupa, tá? Você vai pegar a sua roupa, você vai provar ela, você vai tirar foto no espelho, porque às vezes você tá mais pesada, não tô falando na quarentena, mas quando você ganha mais massa muscular e perde gordura, você pode ser uma pessoa mais pesada, mas com um corpo mais magro. E aí a balança ela não vai te favorecer nesse ponto. Então, como a gente não tem balança para avaliar todo mundo, nem todo mundo tem balança em casa, eu acho que é importante as pessoas tirarem foto, provarem roupas que elas sabem que elas se sentem bem vestindo, para ver se elas estão cabendo direitinho. Acho que é importante fazer esse controle. Então, vamos pensar na associação, né? A gente diminuiu nossa rotina de atividade, a gente está com o metabolismo super em baixa, a gente tem ingerido maior quantidade de calorias, porque se a gente ficar parado, a gente come mais. Você concorda? A gente no ócio, a gente acaba... problema, porque a né? gente faz o dia inteiro. A gente não tem o mesmo gasto calórico, mas a gente tem na nossa cabeça os horários das refeições, né? Então eu acordei, eu vou tomar café da manhã. Aí vai passar 2 horas que eu não fiz nada, eu vou fazer o lanche da manhã. E mais 2 horas que eu não fiz nada, eu vou almoçar. E depois do almoço eu quero um doce. E depois é o lanche da tarde. Aí eu já tô fazendo o jantar. E no final das contas... você tá comendo toda hora. Passei o dia comendo o tempo inteiro e eu não fiz nada. Eu fiquei só em casa. E aí vem o tal do cortisol, né? A gente fala tanto do cortisol porque em situações de estresse há aumento desse hormônio. Esse hormônio, entre todas as manifestações que ele traz, né, Camila, que é a piora da pele, a imunidade em baixa, ele faz um acúmulo de gordura corporal, né? Ele altera nosso metabolismo, ele facilita o acúmulo de gordura corporal, principalmente na região abdominal, na região das costas. Então, o que a gente pode fazer nessa situação para controlar essa alta do cortisol? Será que tem algum alimento para a gente introduzir? O que a gente pode fazer na nossa qualidade de sono? O que você tem de dica para a gente?
Então, aí primeiro a gente tem que deixar bem claro que o cortisol, ele é um hormônio essencial para o nosso organismo, né? É ele que faz a gente também ter disposição, é ele que faz a gente, no momento de estresse, no momento de que a gente passa por alguma dificuldade, ele que faz a gente reagir àquela dificuldade, né? É aquele Perfeito. tema que a gente fala de luta e fuga, né? A gente passou por um Sim. estresse, a gente encontrou um leão, a gente tem que correr ou lutar contra ele, né? Esse é o nosso hormônio essencial. Só que quando o estresse ele é contínuo por muito tempo, o que acontece com ele? Ele acaba sendo danoso para o nosso organismo, né? O nosso organismo ele não entende que não tem um leão 24 horas por dia atrás da gente. Ele não entende que é o seu problema no trabalho, que é o seu chefe, que é o seu dinheiro que está acabando, que é a quarentena, que você está nervoso. Ele não entende isso. Ele acha que você está passando um perigo o dia inteiro, tá? Sim. E aí, quando ele está aumentado, o que ele faz? Quando você ia correr do leão, o que você precisaria? Você precisaria de energia, certo? Então, ele Vamos faz. segurar essa energia. Não, ele faz com que o nosso fígado produza mais energia para esse momento de fuga, né? Então ele acaba fazendo a gliconeogênese, que a gente chama, que é a produção de glicose a partir de outras fontes que nem é a glicose em si. E ele acaba Sim. dando fome também. E, além disso, como ele é um hormônio do estresse, o que ele faz? Ele faz com que você perca o sono. Quando você está fugindo de um leão, você não tem sono. Você tem que fugir, você tem que reagir. Então, ele vai alterar o sono, ele vai te dar muita fome. Então, o que a gente tem que fazer para lutar contra, para reorganizar isso? A gente tem que fazer medidas anti-estresse mesmo, sabe? Começar a botar a consciência no lugar, tentar acalmar nosso corpo. Então, o E que a gente Camila, faz? só te interrompendo, a gente está falando em pessoas que não têm doenças prévias, né? Imagina Isso, naquela que é hipertensa, naquela pessoa já que tem uma hipertensão. O cortisol vai fazer essa hipertensão acentuar. Aquela exatamente. pessoa que tem uma intolerância à glicose, que tem uma diabetes prévia, Produz essa mais diabetes glicose, mais a glicose a vai neoglico disparar. vai disparar. Por isso que a gente fala que a diabetes é emocional, né? Vai Sim, piorar a glicose dessa pessoa. é. Nesses atendimentos online, eu tenho percebido as pessoas com síndrome dos ovários policísticos, tá todo mundo agudizando essas síndromes, porque são síndromes metabólicas. Elas Sim. começam com um processo de intolerância à glicose, um processo de pré-diabetes. E isso acaba acentuando, é o ganho de peso, é esse estresse crônico. Então, vamos ver as dicas para a gente tentar controlar isso enquanto a gente está nesse isolamento, em casa, né? Tá. Minhas Vamos. dicas para controle do estresse são tentar manter uma rotina dentro dessa nova rotina que a gente tem, tá? Você não tem mais horário para você ir para o trabalho, mas coloque um horário para você dormir e um horário para você acordar. Um horário que seja constante. O nosso corpo, ele gosta de rotina. Se você tira ele da rotina, ele entra em estresse, porque ele não sabe o que esperar. Sim. Então, para reorganizar ele, crie uma rotina para o seu organismo. Coloque horário para dormir, e aí você vai dormir cedo e acordar cedo, nada de virar à noite e tal. Tenta fazer isso na maioria dos dias, eu sei que tá difícil, mas Sim. tentar fazer exercício físico, porque o exercício físico, ele aumenta a serotonina, aumenta a endorfina, os hormônios do bem-estar. E aí, se você conseguir fazer isso pela manhã, porque pensa comigo, quando a gente acorda, o nosso cortisol ele tem que estar alto para a gente querer viver, para a gente querer fazer as nossas coisas. Então, aproveite esse momento de cortisol alto para fazer coisas que já aumentam o cortisol, tipo exercício físico, coisas que vão te deixar mais ativos. E aí, quando for mais perto da hora de dormir, você começa a fazer uma higiene do sono. Começa a desligar as luzes da casa, vai comer uma comida mais leve, vai ler um livro, vai fazer coisas que vão te acalmando para que você tenha um sono de qualidade, um sono restaurador. Faça os horários as refeições em horários mais ou menos pré-definidos, assim, sabe? Se você quer comer 2 a 3 vezes ao dia, meio que defina esses horários e faça com que a última refeição
não seja muito perto da hora de dormir. Se você for ver, Ótimo. se você for ver só por caloria, não teria necessidade, você poderia comer e dormir. Mas por que eu estou falando isso? É um ensinamento até da Ayurveda, né? Que o que acontece? Quando a gente vai dormir, nosso corpo precisa descansar. A digestão, ela é um mecanismo no nosso corpo que dá muito trabalho para ser feita. Então, ou Certo. você dorme, ou você faz a digestão bem. Ou você dorme bem, ou você faz a digestão bem. Então, um conselho que eles dão para que você durma bem é que você coma mais ou menos 3 horas antes da hora que você vai dormir, para que dê tempo de você fazer a digestão e aí dormir sem que o corpo tenha que se preocupar com isso. Perfeito. Evitar consumo de bebida alcoólica é importante também, porque isso vai desregular o sono, isso vai aumentar o cortisol. E aí a E é gente o tem. horário noturno, geralmente, né? Onde as pessoas É, costumam ingerir. E nessa etapa, nessa fase que a gente está passando, é muito comum, né? A ingesta de bebida alcoólica para assistir um filme, para assistir uma live de artista. E quando você vê, você está bebendo todo dia. Você está ingerindo bebida alcoólica todos os dias, na é verdade? eu tô vendo umas pessoas assim que eu acompanho na internet, que eu vejo stories, e eu fico, gente, mas hoje é segunda e as pessoas estão bebendo assim desse jeito. Acho que elas perderam também a noção do tempo. Todo mundo tá achando que todo dia é Todo domingo, mundo tá assim. sábado. E aí a gente resolveu comer besteira todo dia, beber todo dia, dormir Só que a gente tarde. nunca teve férias de um mês, não é verdade? Você Exatamente. imagina daqui para frente, a gente vai emendar 2, 3 e aí depois recuperar isso vai ser muito complicado, muito Vai. complicado. Eu recebi umas 3 perguntas falando do jejum intermitente. Tá. Porque as pessoas, eu também já ouvi falar, para iniciar o jejum intermitente, o ideal seria você se adaptar previamente, né? Não comece o jejum intermitente na tua rotina de trabalho, comece num período de folga. É um momento para começar? Você é favorável? Você é a favor do jejum intermitente? Isso é Vamos, legal? vamos. Aí a gente pode falar de várias coisas disso daí, tá? Primeiro, Tá, existem vários protocolos de jejum intermitente, tá? Tem uns que são mais fáceis e outros que são mais hards, como que a gente fala, né? certo. Outra coisa que a gente tem que pensar, para quem é essa pessoa que quer fazer o jejum? É uma pessoa que tem pressão baixa? É uma pessoa que tem diabetes e aí faz uso de insulina? Então, essas pessoas, elas só vão poder fazer um jejum com acompanhamento médico e de nutricionista, tá? Perfeito. Se você é uma pessoa leiga que não tem acompanhamento, que está na quarentena, está ganhando peso e quer fazer o jejum intermitente. Então, eu preciso explicar algumas coisas para você. O que é o jejum intermitente? Você vai fazer o jejum por algumas horas e aí você tem a janela de alimentação. Essa janela pode ser curta ou pode ser mais longa, isso vai depender do tamanho do jejum. Certo. O jejum, existem 3 tipos básicos de jejum, tá? Quando o médico fala, a gente sabe que hoje não é mais obrigatório fazer jejum para fazer exame, né? Hoje é mais comum até o paciente vai na clínica, já faz o exame, e a gente tem exame, tem os valores já, quando o paciente não está em jejum e não fazer o Sim. exame de jejum é ok, tá certo também. A Mas quando pessoa deve se comportar da mesma forma, né? da Teoricamente, estando em jejum ou não. Isso. Mas quando o médico fala, eu quero que esse exame seja em jejum, esse jejum é um jejum total. Esse jejum só pode água, tá? Ele não Tá, pode café, ele não pode nada. Isso é o jejum total, que é quando o médico recomenda para algum exame. Agora, existe o jejum calórico. O que é o jejum calórico? Eu fico em jejum, mas eu posso consumir alimentos que não tenham calorias. Então, foi uma das perguntas, né? A menina perguntou se podia consumir café no jejum. Você exato. pode consumir café sem açúcar,
e sem adoçante, sem nada no jejum, porque o café ele é uma bebida não calórica. Então, nesse jejum não calórico, que jejum calórico, na verdade, você pode consumir café, chá, água, isso daí não teria problema. E Joia. existe o jejum metabólico. O que é o jejum metabólico? O jejum metabólico é quando eu quero fazer um controle da insulina, não necessariamente das calorias. Então, eu só não quero que a pessoa coma coisas de alto índice glicêmico, que ativem muito a insulina. Nesse jejum, Joia. nesse jejum, se a pessoa tomar um café com uma colherzinha de óleo de coco, por exemplo, que é cheio de triglicerídeo de cadeia média, ele é bem calórico, mas ele não ativa a insulina. Então, isso funcionaria como um jejum metabólico, tá? E Tá. aí, protocolos de jejum. A gente tem... É porque eu até tentei escrever aqui, mas eu acho que não vai dar. A gente tem jejum de 12 horas. Então, se você nunca fez jejum, você pode começar assim. Eu vou começar parar de comer 7 horas da noite e só vou comer depois de 7 horas da manhã. Então, Legal. você meio que janta cedo, tá? Afinal, você está em casa, né? Se você tiver uma queda de pressão, um mal-estar, você vai poder comer. Então, seria Não, um bom momento para testar? Para não. interromper esse jejum em caso de efeito colateral? Seria um bom momento, essa quarentena, esse isolamento, para você testar esse jejum em casa? O que Não, você não acha? Uma pessoa saudável, não é? não, eu vou explicar por que que Por não é. quê? Porque quando você fica muito tempo em jejum, você ativa cortisol. Então, isso pode. Legal, Para pessoas que não legal. estão acostumadas o jejum ele ativa cortisol. Para pessoas que não estão acostumadas a fazer jejum, não é um momento legal. Na verdade, não é um momento legal para fazer nenhuma dieta restritiva, tá? Então, Perfeito, Camila. então, Perfeito. ó, não é o momento de cortar carboidrato, não é o momento de virar vegano, não é o momento de fazer uma dieta de 500 calorias. Não é o momento para isso, tá? Porque a gente tem um ambiente que é de uma pandemia, que a gente precisa se preocupar com a nossa saúde. Não é o momento de beber bebida alcoólica também todos os dias, de não praticar exercícios também e de comer descontroladamente, porque isso tudo também piora a nossa saúde. A Mas gente vai ter que achar um meio termo, né? A gente vai ter que achar o ponto saudável, né? exatamente. Então, não acho que é o momento. Agora, sim, pessoas que já estão acostumadas, por exemplo, as suas pacientes que têm SOP, com certeza você já orientou que comer comida com alto índice glicêmico piora a resistência insulínica. Provavelmente já são pacientes que já tomam cuidado com a alimentação delas, que elas já Sim. têm. Aí essas pessoas que já são adaptadas, essas pessoas podem fazer o jejum com segurança, entendeu? Porque esse já é o normal delas. Lembra que eu falei que o corpo gosta de rotina? Se essa já é a rotina do corpo, se ele já está acostumado com isso, não tem por que se preocupar. Aí você pode usar o jejum. Mas o jejum ele só funciona para emagrecimento se você fizer um déficit calórico. Não adianta naquela janela de alimentação você comer Você apavorar. tudo e mais um pouco. Porque aí Sim. você vai ter, no final do dia, você vai ter o aumento das calorias. E como Então, você fala o jejum de repente? Introduzir um jejum nessa fase para quem nunca fez pode piorar o cortisol, pode piorar a ansiedade também, né? Pode piorar todo esse processo que a gente está passando, né? se você está falando de quão ruim é a alimentação da pessoa, fazer uma mudança drástica assim, para ela vai ser a mudança vai ser maior, ela vai sentir mais do que aquela pessoa que já leva uma alimentação mais saudável. Então, para ela vai ser mais difícil, o corpo vai Pode estranhar mais. repercutir até no psicológico, né? Sim, com certeza. Mas a gente tem protocolos de jejum de 18 horas, de 16, para ele ser eficiente como um jejum mesmo, para ter aqueles mecanismos de autofagia e tal, ele tem que ser a partir de 14 horas. Então,
12 Certo. horas de jejum seria você só reprogramar o seu organismo. Aquilo que eu falei, de você jantar cedo, até dando 3 horas para você poder dormir e tomar o seu café da manhã de manhã, entendeu? Perfeito, perfeito. E se a gente quiser aliar esse controle de peso, né? Não ter um ganho de peso, uma piora na nossa qualidade de saúde, com o aumento da imunidade, né? Porque nessa fase a gente fala em fortalecer a imunidade sem dúvida. O que você aconselha? O que a gente pode introduzir na alimentação? Qual que seria uma rotina legal para a gente? Tudo isso que a gente falou do cortisol, isso é super importante para a imunidade, tá? Então, dormir Tá, cedo, fazer atividade física. O exercício físico, a gente sabe que ele, quando é extenuante, ou seja, o maratonista, depois que completa uma maratona, na semana seguinte, ele tem grande chance de ter uma infecção de vias aéreas superiores. Isso já é provado, porque uma maratona sim, é um exercício extenuante. Agora, aquela atividade física que a gente faz todos os dias, aquilo melhora a nossa imunidade, aquilo nos protege. Então, isso daí tem que ser feito. E a gente tem hoje aplicativo, a gente tem aplicativo de academia, a gente tem aplicativo que monta série, a gente tem aplicativo tipo de atividade física específica, tipo Tabata. Tem um monte de personal dando aula de graça aí, né? Ensinando como faz o sim. exercício da forma certa. Eu acho que é uma boa oportunidade e que se a gente usava tempo como desculpa, agora a gente não tem mais essa Agora não desculpa. tem mais. Isso é Pelo menos verdade. na hora do dia. E aí, o que, que a gente pode falar de alimento? As sociedades recomendam que não se faça dietas muito restritivas nesse período e que a gente faça um prato extremamente colorido, tá? Porque quanto mais colorido, Certo. mais nutrientes, tá? E para controle do cortisol, a gente tem o triptofano. O triptofano, ele é um aminoácido essencial que ele é precursor da serotonina, ou seja, do hormônio do bem-estar, e ele é precursor também da melatonina, que é aquilo que faz a gente descansar enquanto dorme. O que que tem o Perfeito. triptofano? O triptofano tem na banana, o triptofano tem no grão de bico, o triptofano tem no chocolate, tem nos laticínios. A gente só tem que ter um pouco de cuidado aí nas quantidades, né? Mas são alimentos ricos em triptofano, que ajudariam nessa modulação Perfeito. do cortisol. Para modular a insulina, para também não aumentar a resistência insulínica, diabetes, obesidade é um fator de risco, tanto para coronavírus como para qualquer outra doença. Aí a gente tem que dar preferência para os carboidratos de baixo índice glicêmico e não exagerar na carga glicêmica, ou seja, na quantidade de carboidrato. Então, ao invés de você comer o pão, o bolo, o biscoito que vem com açúcar, você come a mandioca, come a batata doce, come o arroz, come comida de verdade. O lema é Perfeito. sempre descascar mais e desembalar menos. E outra pergunta bem pertinente nisso que você está falando, de descascar mais e tal, é assim, a frequência para o sair de casa para fazer compras. Nessa fase, existem enlatados permitidos? Existem alimentos industrializados, congelados permitidos? O que você aconselha? Já que a gente está armazenando mais, né? Talvez não tenha tanta disponibilidade de alimento in natura no momento. Então, mas até que tem, sabia? Existem vários. Se você olhar no mercado hoje em dia, você vê que existe abóbora, existe cenoura, existe batata, tudo A embalado a vácuo, vácuo. que tem uma durabilidade maior e que às vezes você pode congelar. Eu tenho cenoura congelada aqui em casa. Ou às E não vezes perde o valor nutricional, né? Esses alimentos. diminui um pouco, sim, entendeu? Assim como ferver, armazenar no freezer, diminui um pouco de vitamina, sim. Só que ainda é melhor do que você comer algumas porcarias que vêm prontas e que têm validade de 2 anos, entendeu? Certo. O que você pode fazer também? A batata, se você deixar
na geladeira, ela vai perder. Mas se você fizer um purê e congelar, ela vai demorar mais tempo, entendeu? Então você pode já preparar esses alimentos em casa e deixar congeladinho para que você não fique comendo tanta coisa assim. E Nos assim, congelados industrializados, né? exatamente, se você for pensar em armazenar alguma coisa, eu realmente não vejo essa necessidade que a gente não Vamos passou ver. por isso. Os Estados Unidos passaram de acabar tudo no mercado e tal. A gente, se você for no mercado, você vai ver que tá tudo cheio. Graças a Deus a gente tá Sim, com isso. A gente só tem que ficar evitando ir muito. Mas assim, ovo dura 30 dias um sem mês problema. tranquilamente. Carne congelada, frango congelado, esses legume, verdura que você faz e deixa prontinho, isso dura muito Hum. tempo. Então, eu realmente não vejo um motivo para a pessoa só viver de lasanha congelada e pizza, entendeu? Então não tá valendo. A Maura tá perguntando se a batata na geladeira, sem ir ao freezer, perde a vitamina também. Só ao gelar? Só gelar, não. É Não. sempre não. Quanto mais fresquinho o alimento, tá? Melhor. Melhor. Fresquinho o alimento. Mas só de você acondicionar ele geladinho alguns dias, não tem problema, tá? Perfeito. Não vai ser prejudicial, nem vai perder nutriente assim. Perfeito. Vamos abrir para perguntas, Camila? Tem mais algo que você queira falar? Dos Ah, eu acho que a os gente poderia falar. termogênicos. A gente Hã? poderia introduzir mais termogênicos na dieta, além do triptofano que você citou, para acelerar esse metabolismo. A tendência é a gente compensar aquela falta de exercício, a caminhada até o trabalho, as atividades até o refeitório, porque em casa a gente, se a gente for contar os passos que a gente dá, deve ser ridículo, né? Dentro É, de casa, no dia a dia, se a gente for tá comparar, triste. Quando a gente olha isso aqui, tá triste. tá nem Olha, fale. não tem, não tem um alimento milagroso ou alguma coisa que vai compensar um exercício físico ou uma vida movimentada. Infelizmente, nenhum termogênico que você comprar em loja de suplemento desses mega potentes assim, que dá tremedeira, que deixa a pessoa mal, taquicárdica, nem isso Não compensa, compensa. não compensa. Agora, o que que você poderia fazer? Você pode termogênicos. Você pode usar o chá verde, você pode usar o café. O café é o termogênico mais estudado do mundo, é o que tem mais artigo. Mas também, se você começar a tomar ele a partir das 16 horas, isso vai influenciar no seu sono. Então, assim, não existe nada. Você pode botar canela, gengibre, pimenta, mas nada disso, mesmo que você coloque na sua comida, isso vai dar um incremento suficiente para compensar uma atividade física. Perfeito. Então, o teu conselho seria introduzir atividade física no dia a dia, né? A Zélia Com pergunta que alimento ajudaria no emagrecimento. A gente tenta intercalar os termogênicos, o triptofano, para controlar esse cortisol crônico. Mas como a doutora Camila falou, a atividade física nesse momento é fundamental, né? Fazer esse balanço calórico seria ideal, né, Camila? isso, Osélia, não existe nenhum alimento que vá te emagrecer. Não existe um alimento. Escuta bem essa frase que é importante. Não existe um alimento que te emagreça. E também não existe um alimento que te engorde, tá? Então, esse alimento ele tem que ser visto no seu contexto da sua dieta e no seu contexto do seu estilo de vida. Então, não adianta, por exemplo, eu falar para você tomar café e você, no final das contas do dia, as suas calorias terem ultrapassado o que você gasta. Isso não vai te emagrecer, isso não vai ser suficiente. E, ao mesmo tempo, se você tem como fazer uma dieta colocando todo dia um pedacinho de chocolate, e mesmo assim a pessoa está em emagrecimento, porque ela está perdendo peso no final, a conta da caloria, no final, ela vai sair gastando mais do que ela está consumindo. Então, dá para ajustar isso na dieta.
E a água com limão, essa é uma polêmica também, né? Eu tenho visto gente com gastrite por conta da água com limão, outros falam que foi o melhor benefício que introduziu no dia a dia. O que você acha da água com limão em jejum pela manhã? Água com limão, glutamina e gratidão. Tô brincando. Então, vamos pensar comigo um pouquinho. O nosso estômago, ele é um ambiente ácido, tá? Ele foi feito para ser ácido. O fato dele ser ácido, ele faz a melhor digestão dos alimentos, tá? E essa acidez vai chegar no intestino, depois que passar no estômago, e fazer a liberação de outras substâncias. Então, a gente precisa dessa acidez do estômago, tá? Só Joia. que o que acontece? Você pode, por algum motivo, por má alimentação ou uso de medicação, você desenvolver uma doença em que aquela acidez acabe machucando ainda mais o seu estômago porque você desenvolveu uma doença. E aí o que você faz? Você faz uso de medicações que tiram a acidez do estômago, porque você tem essa doença que a acidez do estômago está piorando. Mas o estômago, ele era para ser ácido, tá? Então, são os antiácidos. Exatamente. Então, assim, se você tá com uma acidez, se a sua acidez no estômago, que é uma acidez normal, ela está piorando a sua dor, você entende que o problema não é a acidez, o problema é o outro problema que você tem no estômago, que por isso a acidez está incomodando, mas ele foi feito para ser ácido, tá? Então aí você tem que procurar o seu gastroenterologista, você tem que ver o que você tem, por que a acidez está piorando, tá? O limão, ele é uma ótima fonte de vitamina C. Então, se você quiser tomar um shot de água com limão de manhã, você já está tomando o seu shot de vitamina C. E ele tem poucas calorias. Se você estiver fazendo um jejum metabólico, ele, por exemplo, não iria quebrar. Entendeu? É mais uma correção de pH, então? Isso. Seria isso? Isso. E aí, o que vai acontecer? A vitamina C do limão, ela previne contra várias infecções respiratórias. Mas ela previne. Legal. Ela não ajuda no tratamento, tá? Então, assim... Tá, não vai curar nada, exato. Isso é importante falar. Assim como o excesso da vitamina D. Depois a gente pode falar sobre isso. Pode. Aí o que acontece? O limão, se você quiser tomar de manhã, do mesmo jeito que você pode comprar na farmácia uma vitamina C efervescente e tomar, você pode tomar o seu limão com água também. Não vai ter problema nenhum, entendeu? Não vai ser isso que vai te salvar, mas é uma dose de vitamina C que realmente ajuda na imunidade. E pro emagrecimento, algum motivo para isso ajudar no emagrecimento? Não, o motivo é assim. Por exemplo, ao invés de comer pão com leite, ovo no café da manhã, eu resolvi espremer um limão, tomar com água e virou um suco de limão. E aí, ao invés de comer 400 calorias de um café da manhã, eu troquei isso Você comeu uma. Não tem caloria, entendeu? Exato. Nesse sentido, ele vai te ajudar a emagrecer, porque você substituiu uma refeição calórica por um suco que não tem caloria. Mas que esse alimento está te fazendo emagrecer, aumentando seu metabolismo, não. Quem dera. E estão me perguntando aqui, a Zélia tinha perguntado da hormonioterapia, né, nas pacientes que fazem tratamento pós-câncer de mama, se isso facilita o ganho de peso, assim como a menopausa, né, quando a gente bloqueia o hormônio da mulher, né, quando entra na menopausa, a tendência é diminuir, a gente baixar aquele metabolismo basal, e se a gente não controlar a ingesta ao gasto,
há ganho de peso, sim. Isso é verídico. Então, a gente estimula atividade física nas usuárias de hormonioterapia, nas pacientes que estão perimenopausa, para entrar nessa idade com estabilidade de peso e para não superajuntar os efeitos cardiovasculares. Aquela mulher que entrou na menopausa com excesso de peso, com aumento de colesterol, ela vai ter um risco de infarto, um risco de AVC aumentado. E as usuárias de hormonioterapia também. Mas é questão, pelo que a gente conclui que a Camila fala, o que a gente tem em mãos é o exercício físico. A atividade física consegue combater isso. É lógico, a gente vai caprichar na dieta? Vai. Mas não existe um medicamento milagroso. Não existe. Medicamento não, um alimento milagroso. Medicamento nem se fala, né, Camila? É. Eu acho que hoje em dia a gente usa cada vez menos, né? Na verdade, não. Só que hoje não é que a gente usa menos. É que hoje em A gente tem dia a mais gente consciência está para uso, né? indicando melhor, entendeu? Indicando melhor, exatamente. Não adianta, eu falo muito isso em pergunta no Instagram. Não adianta um paciente com transtorno de ansiedade que tem compulsão alimentar, que ele transforma as emoções dele em fome, que não é fome, é vontade de comer. Não adianta Não esse tratar a ansiedade, né? não tratar a ansiedade, você dá um remédio para tirar a fome. Porque ele já não comia por fome, ele comia por descontrole emocional, entendeu? Esse paciente, ele não precisa de um remédio para tirar a fome, para a obesidade. Ele precisa de um ansiolítico e tratamento com terapia. E por isso, Sim, hoje, a gente consegue separar mais os pacientes e a gente vê que, na verdade, a comida tem muito fundo emocional, entendeu? As pessoas comem os sentimentos dela para preencher um vazio emocional, elas tentam preencher o vazio com algo físico. Ou é a bebida, ou é a droga, ou é a comida, entendeu? e você tem que tratar a base, né? É um tratamento psiquiátrico, na verdade, A psicológico primeiro, parte né? do tratamento mais importante é você tratar a base, você descobrir. Porque não adianta eu passar a dieta mais linda para a pessoa, a dieta mais perfeita, se o problema é que a pessoa não consegue seguir, porque ela tem um descontrole emocional. Ela só vai conseguir seguir a dieta depois que eu tratar o emocional dela, entendeu? Então, eu faço muito tratamento em conjunto com o psiquiatra. Sim. A Natália está perguntando se fitoterápicos auxiliam no controle da ansiedade. Muitos fitoterápicos. A gente tem muitos fitoterápicos para auxiliar a ansiedade. Não sei se eu posso falar quais são, porque a gente usa, Pode falar. a gente É usa uma live, tá? agora, usa valeriana para melhorar a ansiedade, para melhorar a vontade, o funcionamento da insulina e aí sim melhorar a fome. A gente pode usar picolinato de cromo. Então, tem vários fitoterápicos que a gente pode usar até em conjunto para poder fazer esse tratamento funcionar. É Mas legal você falar de fitoterápico, Camila. Fitoterápico sempre bem-vindo, né? E na menopausa, a gente usa muito fitoterápico. Por quê? ai, Eu costumo falar para as mulheres que o hormônio feminino, ele tem uma ação psicológica bastante importante. E quando a gente entra na menopausa, quando a gente faz uso de hormonioterapia que bloqueia os hormônios femininos, a gente sofre do ponto de vista psicológico, com ansiedade, com depressão. E às vezes o tratamento não é uma terapia de reposição hormonal. A gente sempre começa com fitoterápico ansiolítico e com grande resultado. Então, nem sempre a gente vai chegar na reposição hormonal. É numa minoria de casos que essa paciente vai se beneficiar de uma reposição de estrogênio, que é o hormônio que está em falta. A gente contorna a situação com fitoterápicos tranquilamente, tranquilamente. eu falo muito que para as minhas pacientes que têm dificuldade da libido. A libido na mulher, ela é multifatorial, né? Às vezes a gente Total. às vezes a reposição com testosterona em dose baixa é a última coisa que a gente faz para resgatar a libido da mulher. Às vezes, na verdade, é o casamento que tá ruim,
Às É vezes a ela, autoestima ela que tá tá passando ruim. a autoestima, às vezes é problema no trabalho, às vezes não tem nada a ver com a questão hormonal. E aí você conversando, você descobre qual é a causa para poder auxiliar aquela mulher naquilo. E às vezes sem passar nada, só com uma conversa, na próxima Você consulta. resolve. Exatamente. A mulher é muito psicológica, né? Todas as nossas condutas têm essa influência. A gente tem que estar bem. Por isso que você fala, período de transição afeta muito o nosso bem-estar. Essa Muito. fase transitória que a gente está passando, a gente não tem perspectiva, a gente não tem prazo, isso acaba afetando a nossa saúde. E a ansiedade vem, a gente compensa na comida, a gente não sabe como lá para frente a gente vai se comportar. Será que esse ganho de peso vai alterar meu colesterol? Será que a gente vai recuperar isso? Né? Eu acho que a gente não vai voltar a ser como era. Então, É, eu acho que, assim, a gente realmente não tem previsão, né, de como vão ser as próximas semanas, os próximos meses. Ninguém nunca passou por isso, então quem fala que sabe como vai ser, tá mentindo porque não tem certeza. mentindo, Ter certeza, né? A gente tem suposições por estudos, mas a gente não tem certeza. não Então, tem. todo mundo nesse nível de ansiedade, todo mundo sem saber muito para onde a gente está indo. Mas, assim, tem como recuperar? Lógico que tem. Tem como recuperar. Tem como, mesmo que você ganhe muito peso, tem como recuperar. Tudo tem jeito. Só que que é mais saudável? Você não deixar chegar nesse ponto, entendeu? Então a gente vai ter que se recuperar psicologicamente, futuramente, acho que todos precisarão. Então que a gente Sim, cuide da nossa saúde na medida do possível, né? Não vamos sim. deixar desandar o peso, o Não, físico. Eu tenho essa consciência, eu posso falar, eu ganhei um monte de peso. Me pesei ontem no consultório, eu quase desmaiei. Mas a gente tem que ter a consciência, a gente não pode deixar isso desandar dessa forma. Por... emagreci. Jura? Porque agora eu tô É uma tendo exceção. tempo para fazer minha comida, mais tempo para treinar, mesmo que dentro de casa, e eu acabei emagrecendo. É possível, gente, é possível. Muito bom, é possível. E tem a parte, né, a parcela das pessoas que com esse estresse acabam emagrecendo mesmo, né, Camila? Sim, Porque o estresse está tão extremo que elas deixam de comer. isso, E são as pessoas que vão ter que se cuidar também, principalmente do psicológico, depois que tudo isso passar, né? A gente vai superar, mas a gente pode caprichar mais com a gente, né? com certeza. Eu acho que é um momento de reflexão. Eu acho que é um momento da gente olhar para dentro mesmo, como ser humano, o que que a gente pode fazer para a nossa sociedade. É a primeira vez que a gente que somos chamados a um ato de solidariedade. Assim, tem muito tempo que a gente não tem essa convocação, sabe? De ficar em casa pelo outro, entendeu? Ou de A gente quem cuida. puder ficar em casa, porque tem gente que não pode, tem que trabalhar, e de ficar fazendo a sua parte pensando no outro, não só em si mesmo. Então, eu acho que é um momento muito grande de reflexão. Eu acho que é um momento da gente se conhecer melhor também, aproveitar que a gente tem mais tempo para ficar em casa, para ficar mais com a nossa família. Eu falo isso muito com as minhas pacientes. Aproveita que você está em casa, pesquisa um pouco mais sobre a sua alimentação, vê jeitos de preparar a comida, de usar novos temperos, para que isso não fique repetitivo, para que você aprenda a fazer coisas gostosas, para que a comida seja um momento prazeroso para você. E que a dieta não fique sendo uma obrigação, fique sendo uma parte Sim. boa do seu dia, entendeu? Um momento de juntar a família, de cozinhar. Eu acho que é De importante ensinar os filhos na alimentação também, né? Porque às vezes também. no dia a dia você não ensina a qualidade alimentar para as crianças, você não força uma boa qualidade alimentar, e é um momento. Eu tenho observado isso aqui em casa. Eu Eu tenho acho feito que pode falar. O que que você as dizia? crianças têm se alimentado bem, assim. Comem a besteira? Comem, mas a qualidade alimentar tá boa, sabe? Eu não sei como eles estavam comendo, e eu estou prestando mais atenção nisso, porque comem na escola, acabam, né? Pois é, E eu acho que é um momento da gente ensinar mesmo para os nossos familiares, para reunir todo mundo. Eu falo muito para meus pacientes assim,
Para de usar caldo quinó, para de usar fundo, sabe? Compra um alecrim, compra uma pimenta caiena, compra um açafrão, experimenta, vê com o que aquilo combina. Porque não é um processo fácil você comer, viver à base de hambúrguer e pizza e do dia para o outro você começar a comer salada. É tudo um processo. Eu, quando comecei a comer salada, eu não gostava de crua. Eu tinha que fazer aquilo numa frigideira com algum tempero. Eu tinha que dar um jeito de temperar. Hoje eu já achei um jeito que eu consigo comer e que eu acho prazeroso, que eu acho gostoso, que eu achei o tempero que eu gosto. Eu acho que você Perfeito. precisa achar o seu jeito de comer saudável, entendeu? A pizza Então, continua. Com criança, a pizza continua, é uma frequência, mas a qualidade do alimento, realmente. O uso do tempero, só estando em casa para a gente conhecer e para a gente aprender a cozinhar também, porque não é todo mundo que tem mão para cozinha, né? mas Só- sabe o que eu acho? Não é todo mundo que tem a paciência e a sabedoria de pesquisar um pouquinho, porque se você pesquisar um pouquinho e se você for praticando, você vai acabar se habituando e melhorando, entendeu? Ninguém nasce Alice, cozinhando. ninguém. E agora é uma necessidade também, né? Todo mundo está cozinhando. A Alice está perguntando a Sandra Alice, né? Um beijo, Sandra. Da cúrcuma e o sal rosa. A Sandra Sena perguntando do sal rosa. São alimentos modernos, né? Que a gente tem falado bastante. O que Tá. você acha? O sal rosa, eu gosto por causa do sabor e é por isso que eu uso, tá? O preço dele não vale o suposto benefício, tá? Por que se fala tanto do sal rosa? Porque ele é rico em minerais. Só que você usa uma quantidade tão pequena na comida da casa inteira que aquilo não é o suficiente para repor o mineral em você, Não entendeu? converte em benefício. Não converte em benefício, ele acaba sendo muito caro. Se você compra pelo sabor, se você pode pagar, aí é outra história. Você está comprando pela culinária. Eu compro pela culinária mesmo. Mas para melhora da saúde, não vale a pena, tá? É a cúrcuma. Cúrcuma é um ótimo anti-inflamatório, né? Então e é uma boa opção para você colocar na sua comida como tempero. Acho super importante. Às vezes a gente faz até um shotzinho, não é bom, mas é bom para a imunidade, não é gostoso. Se você quiser botar espremer um limãozinho com vitamina C num chazinho de gengibre que é cheio de antioxidante com um pouquinho de cúrcuma, você vai ver que tem benefícios para a imunidade, é anti-inflamatório, tem um monte de antioxidante. Não vai te fazer emagrecer, tá? Mas é uma Mas boa opção. para a imunidade, muita gente perguntou da vitamina D. Tem gente exagerando na vitamina D. A gente tem uma dose ideal de vitamina D e a dosagem é acima de 20. A maioria das pessoas tem suficiência em vitamina D, principalmente as pessoas que costumam tomar um pouco de sol, que têm uma alimentação regrada. Então, a gente não precisa suplementar em excesso. A gente poderia manter a nossa dose ideal de vitamina D, que faz parte de todo esse processo de imunidade, né, Camila? Em Sim, casa. sim. Me fala dos alimentos que você aconselha para manter essa suficiência de vitamina D, para a gente não entrar em deficiência, ainda mais agora que a gente não tem uma quantidade suficiente de sol, talvez não tenha disponibilidade de tomar sol o suficiente. Tá, então vamos lá. Vamos falar de alimentos para imunidade no geral e eu fecho com a vitamina D. Perfeito. Pode ser? Joia. Pode. Para a imunidade, a gente precisa de zinco presente nas carnes vermelhas, a gente precisa de selênio, que está presente na castanha do Pará, a gente precisa de vitamina C, que está nas frutas cítricas, a gente precisa do magnésio, que está em verdura, leguminosa, a gente precisa da vitamina A, que eu até anotei aqui. A vitamina A que está no queijo, está nos laticínios.
O complexo B, mas a B12 a gente só vai ter na carne vermelha. Carne. Tem que lembrar por causa dos veganos, porque assim, as outras vitaminas do complexo B, você vai ter em brócolis, vai ter em alguns Frutas também, né? Morango. Só que a B12 só em carne vermelha. E aí a gente já falei do magnésio, do selênio, da vitamina A, da vitamina B, do zinco. Aí a vitamina D. A vitamina D, ela está presente no salmão e ela está presente no atum, por exemplo. Só que ela está presente na forma de vitamina D2. E alguns alimentos industrializados estão enriquecidos também com vitamina D, tá? Só que quando eles são enriquecidos na forma de vitamina D2, que não é muito bem absorvida, tá? Então é muito difícil só pela alimentação a gente manter o nosso nível de vitamina D. É possível, mas é muito difícil, tá? O ideal seria que a gente pegasse pelo menos uns 15 minutos de sol. E qual é esse sol? Esse sol é aquele sol no horário mais prejudicial, que é de 10 horas da manhã até 2 horas da tarde, que é quando a gente tem maior incidência do raio UVB. E de preferência com fator baixo, né? Fator de proteção baixo ou sem proteção solar, né? Sem proteção solar. E aí, muita gente acaba ficando com a deficiência da vitamina D, tá? A Sociedade de Endócrino, ela coloca que o nível ideal de vitamina D é a partir de 30. Para quem tem comorbidade. Isso, pode falar. Isso, para quem tem comorbidade, né? Pensando em imunidade, eles colocam para quem tem comorbidade. Mas como a gente quer falar em imunidade, então seria para um acréscimo em pessoas saudáveis. Então, seria mais ou menos vamos colocar um número de 30, que seria para pessoas que Perfeito. Perfeito. Na sociedade americana, eles colocam um nível maior que 40, tá? Então, assim, entre 30 e 40, um pouquinho maior que isso, não teria problema, ela não seria tóxica. Mas para a gente avaliar se isso daí tá bom no seu organismo, tem que avaliar outras coisas, como cálcio, PTH. Porque aí a gente vê um nível individualizado da pessoa, né? Para não proporcionar também aumento de cálculo renal, nem nada disso. A vitamina D, na verdade, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio e ela está super relacionada à imunidade de todas as formas, não só de infecções, mas também na prevenção de câncer, por exemplo. Então, é uma vitamina que em cidades, por exemplo, de São Paulo, que as pessoas trabalham muito em escritório, às vezes não pegam muito sol, comem muito mal, aí as pessoas têm uma deficiência maior. Vale a pena depois ir no seu médico, dosar e ver se você precisa repor, tá? E aí tá valendo suplementação, né, Camila? E aí vale suplementação. Se dependendo do qual o seu nível no sangue, aí a suplementação tem que ser mais vigorosa ou não. Às vezes tem que ser uma suplementação meio basal mesmo. Perfeito. E mais vale a gente saber também que está presente nos alimentos, né? Peixes, gema de ovo, né? Para os vegetarianos que comem queijo ainda, está presente no queijo. Para vegetariano fica mais complicado. Mas tem a suplementação que é muito bem-vinda também, né? Sim, ainda mais quando bem indicada, controlando sempre os níveis do sangue. Ela é super indicada e a pessoa é uma coisa que a pessoa realmente sente diferença. Tipo, nossa, eu tinha muita infecção, eu não sabia que era. E de repente eu realmente estou me sentindo melhor. É muito legal. Muito bom. Vamos abrir para perguntas. Deixa eu ver as perguntas do Café em Jejum, da SOP. Possível ganhar. E me conte uma coisa, quando que fica preocupante, então, esse ganho de peso? A partir de qual porcentagem do teu peso corporal você pode considerar que você teve um ganho de massa gordurosa, de massa gorda mesmo, e isso vai influenciar no teu colesterol, nos teus riscos cardiovasculares e etc. Isso daí vai depender da sua história genética, né? Tem pacientes muito magros que têm uma hipercolesterolemia familiar
e que qualquer desbalanço na alimentação, isso já sobe o colesterol absurdamente, mesmo eles mantendo o peso. Eles não precisam nem alterar a caloria, mas só eles comerem errado dentro dessas calorias, isso já muda. Mas Certo. assim, nível de regra, eu acho que vale a pena as pessoas aprenderem a calcular o seu IMC. Se dentro do seu IMC você tiver com sobrepeso, esse ganho de peso aí já saiu do controle. Já saiu do Você tem controle. no mínimo dentro do seu IMC para ser saudável. Se você digitar no Google IMC, você vai ver, é super fácil a calculadora, você só vai colocar peso, altura, para poder calcular e você vai ver. Se tiver maior que 25 e você é uma pessoa jovem, esse número Você já está num sobrepeso. já está no sobrepeso. Já saiu. Você... Oi, voltei. Eu gosto tanto da Camila, ela tem tanto assunto. Acho que a gente pode conversar mais com ela. Hoje eu volto para me despedir. Deixa eu trazer a Camila de... Pessoal entrando de volta. Oi, doutora Camila. O teu assunto é tão legal e você fala tão bem. É tão interessante que o tempo acabou, eu não vi que estava acabando. Você quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade, Camila. Eu acho que a gente pode responder uma pergunta aqui, que deixaram aqui. Usar suplemento multivitamínico, se é legal. Assim, o suplemento multivitamínico, o que ele funciona? Ele funciona quando você tem uma alimentação muito ruim e você quer repor aquelas necessidades diárias, entendeu? Que você deveria estar ingerindo. Mas aquela quantidade que tem no suplemento multivitamínico é muito pequenininha. Se você tiver uma deficiência, aquele multivitamínico não vai ser suficiente. Você vai ter que fazer uma reposição específica em doses mais altas, geralmente acima das RDIs. O que é RDI? É a recomendação de ingestão diária. E aí, como você vai ter que fazer a mais dessa RDI, quem tem que passar para você é o médico, não pode ser o nutricionista. O nutricionista só pode passar a recomendação até a RDI. Mais que isso, que é reposição, vira um remédio. E aí tem que ser com auxílio médico. O legal da nutrologia é isso, né, Camila? É individualizar, né? Individualizar e não fazer formulação fixa, isso também é legal, né? As formulações, elas variam de acordo com cada necessidade, com cada componente da fórmula, né? Se a gente for pegar polivitamínico, são todos parecidos, não são? Mas tem uns que são melhores para outros do que outros. Assim, tem esses mais comuns, por exemplo, a gente não consegue usar em paciente bariátrico, por exemplo. Você costuma manipular. Aí você faz a dose. Exatamente. Eu costumo manipular. O ideal em paciente bariátrico, eu manipulo. Quando o paciente não pode fazer manipulado ou ele quer algum pronto em farmácia, eu uso de grávida. Legal. É bem completo. Tem uma dosagem um pouquinho maior do que esses comuns. Aí eu acabo usando de grávida. Mas, eventualmente, mesmo usando eventualmente eu tenho que fazer reposições pontuais. Não tem jeito. Perfeito. Acho que é isso, né? Vamos encerrar? Vamos, eu adorei. Então tá bom. Mas gostei. Acho que dá para fazer outra com você, né? Você é muito fera. Tá. Muito obrigada. Semana que vem a gente volta, tá bom? Um beijo, pessoal. Um beijo para vocês que entraram. Muito obrigada. Deixa e a gente se vê. Tá bom. Vou deixar salvo para a gente conversar, tá bom? Boa noite e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.